Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Este vídeo contém as resoluções das atividades propostas no caderno de aprendizagem autorregulada, terceira série, segundo bimestre. O objetivo é fornecer material complementar de estudos aos alunos que não possuem acesso à plataforma de ensino remoto. Os assuntos abordados são probabilidade e estatística. Iniciando o segundo bimestre, atividade 1, exercício 1, qual é a probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos 2, 4, 6 e 8. A probabilidade de um evento é igual ao número de elementos do caso desejado, no caso seja divisível por 2, dividido por número de elementos do espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades. O exercício diz que o número deve ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, o algarismo da unidade deve ser par. Dito isso, podemos agora calcular o espaço amostral. Para cálculo do espaço amostral, como é permutação dos algarismos, de 4 algarismos, 4 posições, primeiramente colocarei o algarismo 2 na posição da unidade e vou anotar logo embaixo 1, que significa uma opção. Eu só posso ter o algarismo 2 nessa posição, uma opção. Os outros 3 espaços serão ocupados pelos algarismos 4, 6 e 8. Então, a possibilidade de eu preencher a primeira posição, eu tenho 3, que pode ser o 4, 6 e 8. Então, 3 opções. A seguir, como eu já utilizei uma dessas opções, então passo a ter 2 opções e uma opção. Faço a multiplicação dos 4 valores, eu vou encontrar a permutação dos algarismos 4, 6 e 8, com o 2 ocupando a posição da unidade. Então, são 6 permutações possíveis. Vai ocorrer o mesmo para as demais situações, por exemplo, o 4 ocupando o algarismo da unidade, o 6 ocupando o algarismo da unidade e o 8 ocupando o algarismo da unidade. Então, eu tenho 4 situações e cada uma dessas situações eu tenho 6 permutações, então será 6 vezes 4, 24. Então, são 24 mutações possíveis com os algarismos 2, 4 e 6. Esse é meu espaço amostral. Então, vou colocar o valor, 24. Agora, ele deseja que seja divisível por 2. Então, todos esses números que estão na unidade, uma vez que para ser divisível por 2 o algarismo da unidade deve ser par, também será 24, porque todas as permutações formadas são divisíveis por 2. Portanto, 24 dividido por 24 é igual a 1. Isso representa 100%. Então, a probabilidade é de 100%. Agora, o exercício 2. Yasmin, Isadora e Isis são 3 irmãs e resolveram usar 2 moedas comuns, não viciadas, ou seja, a probabilidade de ocorrer cara é de 50% e a probabilidade de ocorrer coroa também é 50%. Para decidir quem irá lavar a louça do almoço, lançando 2 moedas simultaneamente, uma única vez. Então, simultaneamente é ao mesmo tempo, uma vez só. Se aparecerem 2 coroas, Yasmin lavará a roupa. Se aparecerem 2 caras, Isadora lavará a louça. E se aparecerem uma cara e uma coroa, Isis lavará a louça. Determine a probabilidade de que Isis venha a ser sorteada para lavar a louça. Então, para resolver esse exercício, primeiramente, vamos construir o espaço amostral, ou seja, as possíveis ocorrências no lançamento simultâneo das moedas. Então, a tabela está representada na primeira linha, uma moeda, na primeira coluna, a outra moeda. Então, a combinação das 2 moedas será a interseção da linha com a coluna. Então, uma moeda sai cara, na outra sai cara, CC. Coroa, eu nomeei como letra K, então sair cara numa moeda e sair coroa na outra, é essa a situação. Sair coroa numa moeda e sair cara na outra, outra situação. Então, são 4 as possibilidades. Então, o meu espaço amostral, para poder calcular a probabilidade, será igual a 4. Então, a probabilidade de um evento, eventos desejados, dividido pelo espaço amostral. Então, são 4
possibilidades, os casos possíveis do espaço amostral. O evento desejado é que apareça uma cara e uma coroa, pois Isis lavará a louça, que é justamente a pergunta, a probabilidade de que Isis venha a ser sorteada. Então, esses casos que eu tenho uma cara e uma coroa, eu tenho aqui coroa cara e cara coroa. Então, eu tenho duas possibilidades. 2 dividido por 4 é igual a 0,5, que é igual a 50%. Então, existem 50% de possibilidades de que Isis venha a ser sorteada para lavar a louça. O exercício 3 diz o seguinte: em uma urna contendo 8 bolas, em cada bola foi gravado um número do conjunto. Então, o conjunto está representado a seguir. Ele tem 8 elementos, ou seja, um elemento para cada bola, pois não há repetição. A pergunta do exercício é a seguinte: qual é a probabilidade de se retirar dessa urna, ao acaso, uma bola em que está gravado um número irracional? Então, já temos aqui nosso espaço amostral, uma vez que ele forneceu, são 8 bolas. Então, a probabilidade é casos desejados dividido pelo espaço amostral. Então, são 8 bolas. Então, qual a chance de eu tirar dentre essas 8 bolas uma bola que contenha um número irracional? Então, vamos verificar os números. Todos esses números são números racionais. Vamos verificar só esse de raiz quadrada. Então, verificando, raiz quadrada de 114 dividido por raiz quadrada de 441. São raízes quadradas exatas, então a divisão aqui será 0,5714, ou seja, um número racional. Isso nos indica que não existe número racional nesse conjunto. Então, os casos desejados serão 0, 0 dividido por 8 será igual a 0, portanto, é um evento impossível de acontecer. Agora, o exercício 4, um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Então, 2 vezes sucessivamente quer dizer uma após a outra. Qual é a probabilidade de não ocorrerem dois números iguais? Não ocorrer número igual. Então, probabilidade de um evento, casos desejados, dividido pelo espaço amostral, que são todos os casos possíveis. Então, para responder, primeiramente, para determinar o espaço amostral, vou construir uma tabela com todos os casos possíveis. Então, eu tenho aqui na primeira linha os números representados do primeiro dado e na primeira coluna a representação dos números do segundo dado. Então, a interseção de linha e coluna vai me indicar a ocorrência do lançamento de dois dados. Então, vamos observar que nosso espaço amostral será 6 vezes 6, 36. Eu tenho 36 opções, 36 modos distintos de ocorrer a combinação de números. Agora, os casos desejados, que não ocorram dois números iguais. Então, vamos fazer de modo inverso. 36 é o total, vou diminuir dos casos que são iguais. Casos que são iguais são 6, então 36 menos 6 são 30 casos em que não ocorrem dois números iguais. Então, 30 dividido por 36, simplificando, eu vou ter como resultado 5 sextos. 5 sextos, fazendo a divisão, aproximadamente 0,8333, que é aproximadamente 8,33%, 83,33%. Agora, atividade 2, exercício 1. Um número é escolhido ao acaso entre os 20 inteiros de 1 a 20. Determine a probabilidade de um número ser primo ou quadrado perfeito. Então, a probabilidade de um evento, número de elementos do caso desejado, ou seja, ser primo ou quadrado perfeito, dividido pelo espaço amostral, que são todos os casos possíveis. Então, o espaço amostral, já sabemos, é igual a 20, pois são 20 números inteiros, de 1 a 20. Agora, vamos determinar os casos desejados. Casos desejados, vamos dividir em duas situações. Primeiro, ser número primo. Para ser número primo de 1 a 20, os números são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Esses são os números primos no intervalo de 1 a 20. Agora, quadrado perfeito. O número é quadrado perfeito se ele for igual ao quadrado de outro número natural. Nesse caso, os números que atendem a essa condição no intervalo de 1 a 20 são o número 1, o número 4, o número 9 e o número 16.
pois 1 elevado ao quadrado é igual a 1, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, 3 elevado ao quadrado é igual a 9 e 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, atendendo a condição para ser quadrado perfeito. Agora, verificando o número de elementos dos casos desejados, C' ou quadrado perfeito. Então, C' são 8 elementos, n igual a 8, e C quadrado perfeito, n igual a 4. Não há elementos em comum entre essas duas condições, portanto, eu vou somar 8 mais 4, o resultado será 12. 12 dividido por 20, 0,6, que é igual a 60%. Então, a resposta 60%. Agora, o exercício 2, uma urna contém 5 bolas azuis, 3 bolas brancas e 4 bolas cinzas. Retira-se ao acaso uma bola da urna. Qual é a probabilidade de sair uma bola azul ou uma bola branca? Então, a probabilidade do evento, número de casos desejados dividido pelo espaço amostral. Nosso espaço amostral será igual a 12, será a soma de todas as bolas. Então, 5 bolas azuis, mais 3 bolas brancas, mais 4 bolas cinzas, fazendo a soma, 12. Então, nosso espaço amostral é 12. Agora, os casos desejados, que saia uma bola azul ou bola branca. Então, bola azul são 5, branca são 3, 5 mais 3, 8. Então, a resposta aqui será 8 dividido por 12, aproximadamente 0,6666, infinitamente, escrevendo em porcentagem, aproximadamente 66,7%. O exercício 3, numa pesquisa sobre a preferência em relação a duas revistas, foram consultadas 450 pessoas. E o resultado foi o seguinte: 220 delas leem a revista A, 140 leem a revista B e 60 leem a revista A e B. Para solucionar o exercício, irei montar um diagrama de Venn, uma representação por meio de conjuntos das informações fornecidas. Então, vou representar aqui revista A, revista B. Começo o preenchimento do diagrama pela interseção A e B, ou seja, 60 leem a revista A e B, então irei inserir 60 na interseção. Agora, as outras informações, a revista B diz que 140 leem a revista B, então vou diminuir 140 de 60, então eu tenho 80 pessoas que leem somente a revista B. Agora, para a revista A, 220 menos 60, o resultado 160, isso me indica que 160 leem apenas a revista A. Faço a representação do conjunto universo, pois a soma desses valores não atinge 450 pessoas, então existem pessoas que não leem nem a revista A nem a revista B. Então, esse retângulo representa o conjunto universo, ou seja, 450 pessoas. Então, a diferença entre 160 mais 60 mais 80 de 450, fazendo a soma desses três valores, eu vou ter 300, 450 menos 300, isso me indica que 150 pessoas não leem nem a revista A nem a revista B. Agora vamos concentrar na pergunta do exercício. Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, ou seja, meu espaço amostral será 450, qual é a probabilidade de que ele seja leitor da revista A ou B? Então, a probabilidade, os casos desejados, que ele seja leitor da revista A ou revista B, dividido pelo espaço amostral, que é um dos entrevistados. Então, são 450 entrevistados, meu espaço amostral será igual a 450. Agora, os casos desejados, seja leitor da revista A ou B, vamos fazer a soma desses valores, 160 mais 60 mais 80. Então, a soma será igual a 300. 300 dividido por 450 será aproximadamente 0,666, ou seja, a probabilidade de que ele seja leitor da revista A ou B será igual a 66,7%. Exercício 4 diz o seguinte: qual é a probabilidade de se jogar um dado e se obter um número 3 ou um número ímpar? A probabilidade de um evento é igual ao número de casos desejados dividido pelo espaço amostral. Então, nosso espaço amostral, como a probabilidade de jogar um dado, os possíveis
resultados são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho 6 elementos. E os casos desejados é que ele seja número 3. Então, eu tenho uma chance, uma possibilidade, ou número ímpar, 1, 3 e 5. Então, vamos preencher aqui. O espaço amostral é 6, são 6 elementos. No lançamento de dados, eu posso ter 6 resultados possíveis. Agora, os casos desejados, que sejam número 3 ou número ímpar. Então, na primeira condição, temos o número 3, e ser número ímpar, temos o 3 novamente. São 3 elementos em ser número ímpar. Portanto, só vamos contar o elemento 3 uma vez. Então, os casos desejados são 3. 3 dividido por 6 é igual a 0,5, que equivale a 50%. Agora, atividade 3, exercício 1. A massa em quilogramas de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários está registrada a seguir. Então, temos aqui os dados obtidos. Ele pergunta aqui no item A, qual é a população? É a unidade estatística dessa pesquisa. A população é o conjunto de todos os elementos que fornecem dados para a pesquisa. Portanto, é 100 trabalhadores de uma empresa, conforme fornecido no enunciado. E a definição de unidade estatística é cada elemento da população estudada, portanto, cada trabalhador da empresa. No item B, pergunta qual é a sua amostra. A amostra é um subconjunto da população. A população são 100 trabalhadores, uma amostra são 20 trabalhadores escolhidos ao acaso. O exercício 2 diz o seguinte: definimos amplitude de uma amostra de números, a diferença B menos A. Se B e A são, respectivamente, o maior e o menor número dessa amostra. Então, B é o maior número, A é o menor número. Sendo assim, determine a amplitude da amostra do exercício anterior. Então, eu deixei aqui os dados do exercício anterior. Vamos identificar o dado de maior valor na amostra considerada, é 122, menos o dado de menor valor, que é 56. Portanto, 122 menos 56, 66. Então, a amplitude da amostra, 66. O exercício 3, em um time de vôlei dos alunos da turma dos terceiros anos da escola A, foram constatadas as seguintes estaturas em metros. Os dados obtidos estão mostrados logo abaixo. No item A, ele pergunta qual é a amostra. São os 12 alunos das turmas dos terceiros anos da escola escolhidos de modo aleatório, ou seja, ao acaso. No item B, qual é a amplitude da amostra? Então, a amplitude é o maior valor menos o menor valor. O maior valor é 2,08, 2 metros e 8 centímetros, menos 1,68, que é 1 metro e 68 centímetros. Então, fazendo a diferença, será de 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. O item C, qual é a população? A população está relacionada a todos os elementos que irão fornecer dados para a pesquisa. Portanto, a população são todos os alunos dos terceiros anos da escola A. O exercício 4 diz o seguinte: chama-se de rol a toda sequência de dados numéricos tal que cada termo, a partir do segundo, é maior ou igual ao seu antecessor, ou cada termo, a partir do segundo, é menor ou igual ao seu antecessor. Com a informação acima, dada a amostra das notas de literatura de 6 alunos na prova bimestral, apresente os possíveis dados em rol. Então, o rol é organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, a primeira organização será em ordem crescente. O primeiro dado a ser preenchido é 5, que é o menor valor, depois 6, 7, o 8 duas vezes e o 9. Agora, em ordem decrescente, será 9, 8, 8 novamente, pois temos dois números 8, duas notas 8, 7, 6 e 5. Então, essas são as duas possíveis representações dos dados fornecidos. Atividade 4, exercício 1. Observe o gráfico a seguir, publicado na Folha de São Paulo antes da eleição para a presidência da República. O item A pergunta que tipo de gráfico é esse. Este gráfico é denominado pictograma.
pois ele utiliza imagens relacionadas ao contexto abordado. Item B, porque geralmente os dados de uma pesquisa de intenção de votos são apresentados através de um gráfico. A utilização do gráfico facilita o entendimento dos dados apresentados. Ainda o mesmo gráfico, o item A pergunta como este tipo de divulgação de intenções de votos pode interferir no resultado de uma eleição para a presidência da República. Este tipo de divulgação pode influenciar na intenção de votos dos eleitores indecisos, pois eles podem decidir em votar nos candidatos mais bem colocados. No item B dos candidatos apresentados, qual recebeu maior intenção de votos, segundo esta pesquisa? Então vamos observar o gráfico, o maior valor é 41%, portanto a resposta é Dilma com 41%. No item C, qual é a diferença do primeiro para o segundo colocado nessa pesquisa? Então o primeiro colocado tem 41%, o segundo colocado tem 33%, 41 menos 33, 8%. Então a diferença é de 8%. Agora o exercício 3, na revista Isto É, de 23 de fevereiro de 2005, foi publicado a quantidade em toneladas dos países que mais emitiram CO2 na atmosfera no ano de 2000. Estes dados estão apresentados no gráfico abaixo. Temos o gráfico está quantidade em toneladas. O item pergunta, o exercício pergunta, determine a diferença em toneladas de emissão de CO2 entre Estados Unidos e Japão. Então, Estados Unidos tem 1.518.320 toneladas e o Japão 323.215 toneladas. Então, a diferença, subtrair um valor do outro. Então, vamos fazer a subtração. 5 para 10, 5. Desce 1, 0. 2 para 3, 1. 3 para 8, 5. 2 para 11, 9. Desce 1. 4 para 5, 1. Então, a diferença aqui é 1.195.105 toneladas. É a resposta do exercício 3. O exercício 4 é o seguinte. O gráfico a seguir apresenta o crescimento de 5 empresas na cidade do Rio de Janeiro. Com base nessas informações, determina. Então, temos aqui um gráfico de colunas. São 5 empresas, A, B, C, D e E, e a porcentagem de crescimento. O item A pergunta qual a empresa que mais cresceu no período analisado. Então, conforme o gráfico, a maior coluna representa a empresa A. Então, a resposta do item A é a empresa A. Agora, o item B, qual a diferença da empresa A para a empresa B? Então, qual a diferença de crescimento? A empresa A, 56,78% e a empresa B, 45,09%. Então, fazendo a subtração, que ele pediu a diferença, subtraindo, 9 para 18, 9, desce 1, 6, depois 1, 1. Então, a diferença é de 11,69%. No item C, qual é a diferença da empresa que mais cresceu para a que menos cresceu? Então, a que mais cresceu, a empresa A, a que menos cresceu, a empresa D. Então, a diferença é D, fazendo a subtração, 44,72%. Gostou do vídeo? Contribua com o canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo, dê like. Agora, atividade 5, exercício 1. Uma professora apresentou os resultados de uma turma obtidos em uma prova bimestral de matemática. As notas estão organizadas pela ordem de chamada. Então, temos aqui todas as notas misturadas, estão organizadas por ordem de chamada. Responda às seguintes questões referentes ao texto acima. Número 1. Construa a distribuição de frequência com a frequência absoluta e a frequência relativa das notas apresentadas. Então, temos uma tabela, vamos ter que preencher essa tabela com a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, a frequência absoluta é quantas vezes apareceu cada uma das notas. Então, começando aqui pela nota 4, vamos contar quantas vezes ela aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela aparece 5 vezes, a sua frequência absoluta 5. Depois, a nota 5, quantas vezes ela aparece? 1, 2, 3, 3 só. Então, somente 3 vezes. A nota 6, do mesmo modo, quantas vezes ela aparece? Ela aparece 2 vezes. A nota 7, 1, 2, 3. Aparece 3 vezes. A nota 8,
aparece uma, duas vezes, e a nota 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Agora fazemos a soma de todos esses valores, somando todos os valores, vamos encontrar 25. Então são 25 notas, 25 alunos. Esse valor encontrado total tem que corresponder à quantidade de nota existente, portanto são 25 alunos, 25 notas. Agora a frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pelo total de notas. Então será 5 dividido por 25, fazendo a divisão de 5 por 25, vamos ter como resultado 0,2. 0,2 corresponde a 20%. Então podemos escrever tanto em número decimal ou como porcentagem. Normalmente se escreve como porcentagem na frequência relativa. Agora o próximo passo, a nota 5 é 3 dividido por 25. 3 dividido por 25, 0,12, 12%. Então, para transformar número decimal para porcentagem, basta multiplicar por 100. Ou seja, 0,12 vezes 100, 12, 12%. Depois, 2 dividido por 25, que será 0,08, que representa 8%. 3 dividido por 25, novamente 12%. Novamente 2, já calculamos. 2 dividido por 25, 8%. E 10 dividido por 25, que será igual a 0,4, que corresponde a 40%. Agora fazemos a soma de todas as porcentagens, tem que ser igual a 100%, tem que bater, tem que ser igual a 100%, se não estivesse igual a 100%, devemos rever se cometemos algum erro. Então, fazendo a soma aqui, 10, 20, vai 2, 100, 100%, certinho. Então, o item 1 já foi concluído, vamos agora para o item 2. Qual foi a menor nota da turma e a maior? Então, a menor nota da turma foi a nota 4 e a maior foi a nota 9. No exercício 3, determine as porcentagens dos alunos que tiraram nota 5 e dos alunos que tiraram nota 7. Qual a porcentagem de alunos que tiraram nota acima de 5? Então, a porcentagem dos alunos que tiraram nota 5 é só consultar o quadro, 12%, que é a frequência relativa, e nota 7, também 12%. Agora, os alunos que tiraram nota acima de 5, vamos ter que somar a porcentagem de quem tirou 6, 7, 8 e 9. Portanto, os alunos que tiraram acima de 5 tiraram 6, 8%. Os alunos que tiraram 7, mais 12%. Os alunos que tiraram 8, 8%. E os alunos que tiraram 9, 40%. Fazendo a soma, 68% o total. Agora, o item 4, você diria que o rendimento da turma foi satisfatório? Justifique sua resposta. Sim, pois apenas 20% da turma obteve nota menor que 5. Podemos confirmar essa informação observando a tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Alunos que tiraram abaixo de 5, ou seja, nota 4, frequência absoluta 5, frequência relativa 20%. Agora, atividade 6, exercício 1. Observe no quadro abaixo o número de transplantes de coração realizado no Brasil a cada ano, desde 1998 até 2008. O quadro mostra o quantitativo a cada ano. Vamos verificar o que o exercício pede. Calcule a média de transplantes realizados no país no período de 1998 a 2008, ou seja, todo o quadro. Então, a média é o quociente do total de transplantes pelo total de anos. Ou seja, vamos ter que somar a quantidade de anos e a quantidade de transplantes realizados. Então, anos, 1998 a 2008, podemos contar manualmente. Nós vamos observar que são 11 anos. E a quantidade de transplantes, vamos ter que fazer a soma. Já fiz a soma aqui previamente. O resultado, 1.672. Agora fazemos a divisão. 1.672 dividido por 11 será igual a 152. Portanto, a resposta, a média de transplantes realizados no país no período considerado foi de 152 transplantes. Exercício 2. Observe um trecho da reportagem publicada em 25 de junho sobre a Copa das Confederações realizada no Rio de Janeiro.
Não farei a leitura da reportagem, vou diretamente aos dados. Ele diz que o torneio no Brasil tem, ao fim da primeira fase, 58 gols em 12 partidas. O exercício pede: calcule a média de gols por partida nessa primeira fase da competição. Então, a média será a quantidade de gols dividido pela quantidade de partidas, ou seja, x barra, que significa a média, 58 dividido por 12. Fazendo a divisão, é igual a 4,833 infinito. Então, vamos fazer uma aproximação. A média de gols será, portanto, 4,83 gols por partida. Exercício 3. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela. Observe. Então, temos os resultados em uma tabela, uma coluna número de acertos, na outra coluna frequência absoluta. Frequência absoluta, quantidade que o número de acerto ocorreu. Por exemplo, 0 acerto ocorreu 2 vezes, 1 acerto ocorreu 5 vezes, 2 acertos 6 vezes e assim por diante. O exercício pede para determine a média de acertos. Então, nesse caso aqui, é uma média ponderada, então terei que multiplicar um número de acertos pela frequência absoluta. Então, fazendo a primeira multiplicação, 0 vezes 2 é 0, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 25, 75, 4 vezes 9, 36, 5 vezes 12, 60 e 6 vezes 3, 18. E o que representa essa nova coluna com esses valores? Por exemplo, a última linha, 18, indica que o número de acertos igual a 6 ocorreram 3 vezes. Portanto, se o número de acertos igual a 6 ocorreu 3 vezes, eu tenho que multiplicar um valor pelo outro. Então, da onde que surgiu o 18? Agora, vamos calcular a média. Eu vou somar o número de acertos e a quantidade que eles ocorreram, a quantidade de vezes que eles ocorreram. Então, aqui, fazendo a soma dessa coluna, é 62. A soma dessa coluna, 206. Agora, eu faço a divisão. 206 dividido por 62, o resultado será 3,32580. Fazendo uma aproximação, 3,32. É a média de acertos solicitada. O exercício 4 é o seguinte: o André participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, conhecimentos gerais e informática. Essas provas tinham os respectivos pesos 3, 3, 2 e 2. Sabendo que André tirou 8 em português, 7,5 em matemática, 5 em conhecimentos gerais e 4 em informática, qual foi a média que ele obteve? Então, é uma média ponderada. Então, a média ponderada a gente vai fazer do seguinte modo: vai multiplicar a nota de cada disciplina e dividir pela soma dos pesos. Português é a primeira nota, ela tem peso 3, e a nota que ele tirou em português foi 8. Então, será 3 vezes 8, mais, depois, matemática, ela tem peso 3 e ele tirou 7,5. Então, 3 vezes 7,5. Mais, a seguir, conhecimentos gerais, tem peso 2 e ele tirou 5. Então, 2 vezes 5, mais a informática, que tem peso 2, e ele tirou nota 4, 2 vezes 4. E agora eu divido pelos respectivos pesos. Então, 3 mais 3 mais 2 mais 2. Então, fazendo aqui, 3 vezes 8, 24, mais 3 vezes 7,5, 22,5, mais 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 4, 8, dividido por 10. Então, a média será, fazendo a soma aqui do numerador, 64,5 dividido por 10. A média final será, portanto, 6,45. O exercício 5, na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada, considerando que o peso das notas esteja relacionado ao bimestre em questão. Determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas em matemática foram. Então, temos o quadro, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, e as notas de cada um dos bimestres e seu respectivo peso. Então, é a média ponderada. Irei somar cada nota multiplicado pelo seu respectivo peso e dividir pela soma dos pesos. Então, por exemplo, 7 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 7,5 vezes 4, dividido pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4.
Então, 7 vezes 1 é 7, 6 vezes 2, 12, 8 vezes 3, 24, 7,5 vezes 4, 30, dividido por 10. Então, fazendo a soma aqui do numerador, 73 dividido por 10, a média de Gabriel será, portanto, 7,3. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau!